Vocês já pararam para pensar que nós fomos chamados para sermos irrepreensíveis? Eu estava a refletir sobre isso agora, porque nós estamos no dia 42 de 100 do nosso propósito de jejum, oração e estudo intencional por mais de Deus. E eu fiquei a pensar sobre isso, sabe? O que significa de fato, o que implica nós sermos irrepreensíveis? E onde que nós vimos isso na Bíblia, né? Na sua epístola aos Filipenses, o apóstolo Paulo exorta os crentes de Filipos a desenvolver a salvação. No capítulo 2 ele fala sobre isso. E aí ele diz que Deus opera em nós tanto querer quanto realizar. E ele começa a falar de como isso acontece na prática, né? Como desenvolver essa salvação de forma prática. E ele começa a dizer da importância de não sermos murmuradores, de não nos envolvermos em contendas. E aí a próxima questão que ele aborda é o fato de nós sermos irrepreensíveis. Na versão da Bíblia que eu estou lendo agora, que é a NVT, o termo usado ali é que nós nos tornemos sem culpa, inculpáveis. E eu confesso que eu fiquei pensando assim, tem como nós vivermos uma vida sem culpa, inculpáveis assim? O que isso quer dizer, na verdade, sabe? Porque quando a gente pensa assim, uma vida sem culpa, fica parecendo que nós vamos ter uma vida sem pecado, né? E foi nesse momento que o Espírito Santo me trouxe à memória a história de Daniel e de José, que viveram numa cultura pagã, estiveram à frente de situações que eles poderiam ter se dobrado aos costumes, à alimentação, à forma de viver, aquilo que estavam sendo oferecido para eles, mas eles disseram não. Eles renunciaram às coisas lícitas daquele momento, aquilo que estava sendo oferecido. E eu acho que é nesse sentido que Paulo estava dizendo, que nós nos tornemos irrepreensíveis, sem culpa. É nós olharmos para a nossa volta, para o lugar onde nós estamos inseridos, o que de forma lícita está nos oferecendo, que nós estamos envolvidos, mas que nós renunciamos, entende? Para que nós andemos sem culpa, irrepreensíveis. E Daniel e José fizeram a parte deles com relação a desenvolverem a salvação e a viverem de forma irrepreensíveis. Mas e nós? Como nós nos portamos nessa geração, no lugar onde nós estamos? O que nós fazemos com relação àquelas coisas que nós podemos ter acesso, que nós podemos desfrutar, que são lícitas, mas que não nos convêm, para que nós possamos, de fato, termos uma conduta irrepreensível, inculpável? Sim, eu penso que é um desafio para nós. Mas é por isso que Jesus nos chama para tomar a nossa cruz diariamente e segui-lo, né? É um processo, é uma vida, é fazendo o que nós estamos a fazer, no lugar onde nós estamos envolvidos, vivendo a vida que nós estamos vivendo, não é mesmo? E você, o que você acha disso?